Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia sobre a região Nordeste. Nas aulas passadas, eu indiquei vocês a fazer as atividades acerca desse conteúdo, pois hoje nós vamos seguir ouvindo a explicação do conteúdo sobre a nossa querida região Nordeste, tá certo? Vamos acompanhar. Então, aí está o nosso estado, são cerca de 9 estados que compõem o estado do Nordeste. É muito extenso a nossa região, né? No nosso Nordeste. A região Nordeste do Brasil possui muitas características interessantes, tanto em seus aspectos físicos como em seus elementos culturais. A cultura do Nordeste é riquíssima, com aspectos culinários, danças e muita religiosidade marcada pelo secretismo. Então, há muita presença religiosa aqui na nossa região, muita presença da culinária, festas e tantas outras coisas que faz com que a nossa região seja muito diversa. A visão que muitas pessoas têm do Nordeste fica restrita ao que foi construído pela mídia, principalmente a televisão, e nem sempre reflete a realidade regional. O que dizem do Nordeste? Que o povo é preguiçoso, que o povo não trabalha, que é muita seca, que é muita pobreza, e realmente não é isso que acontece. Há muita diversidade, há muito trabalho naquilo que a mídia não mostra, há muito suor, há muita luta de um povo sofrido, mas guerreiro, que luta para conquistar seus ideais. O espaço físico da região Nordeste é bastante diversificado, com climas, relevos, rios e vegetações importantíssimas. Além disso, a população nordestina é miscigenada. Miscigenada por quê? Porque é a mistura de várias pessoas, né, de outros povos, a época dos escravos, a época da colonização. Isso vai trazer uma miscigenação muito grande aqui no nosso Nordeste. A cultura é riquíssima e a economia tem relação com cada uma das 4 sub-regiões. Essas 4 sub-regiões foi a que vocês estudaram na aula passada, caracterizando cada uma dessas sub-regiões. A cultura nordestina é um fruto da miscigenação entre os povos que ocuparam e desenvolveram a região, especialmente os indígenas, europeus e africanos. Com isso, uma grande diversificação cultural na região. Assim como em todo o Brasil, por conta dessas três culturas aí, o nosso país, nossa região Nordeste ficou miscigenada, essa mistura de vários povos. Os costumes e as tradições são bastante variáveis de acordo com cada um dos estados. Então, cada estado ele apresenta sua cultura, suas características, seu jeito. As manifestações culturais nordestinas são muito expressivas na cultura brasileira como um todo, como importantes contos folclóricos populares, bem como músicas e literaturas de cordel, as grandes poesias, grandes artistas que fazem seus lindos poemas, né? Nós podemos acompanhar nas mídias também essas personagens que são nordestinas, que são da nossa região. Além disso, o artesanato nordestino é um dos mais apreciados do Brasil e consiste em importante fonte de renda para a população da região. Então, muitos locais sobrevivem disso, do artesanato. Essa cultura, elas levam, de muito tempo, de geração em geração. E até hoje, se nós formos buscar, pesquisar, tem muitos locais que sobrevivem aí dessa cultura do artesanato. A vegetação é bem diversificada. No litoral encontram-se áreas espalhadas de Mata Atlântica. No litoral, gente, são as capitais, as regiões que ficam próximas do mar. O Cerrado é visto no centro-oeste da região, indo do sul do Maranhão até o oeste da Bahia. É a famosa vegetação com árvores pequenas e retorcidas. A caatinga é encontrada no sertão, denominando a maior parte do Nordeste. A Mata dos Cocais fica entre os estados do Maranhão e Piauí. É uma zona de transição da Amazônia e da Caatinga. Mangues estão localizados nas regiões litorâneas no extremo oeste maranhense. Encontramos a floresta amazônica.
Essas características aí, elas estão distribuídas nas sub-regiões que vocês acompanharam. Aí está um pouco as imagens da vegetação que nós temos aqui. E essas são as 4 sub-regiões, que é meio norte, a sertão, agreste e zona da mata. Essas meio norte, vocês já analisaram, essas sub-regiões, né? Vocês já estudaram sobre ela. O sertão, está o mapa para vocês acompanharem. Agreste, zona da mata. Bem, falei aí das sub-regiões de forma sintetizada, porque nós já estudamos sobre isso. O regime das chuvas no sertão. Lembra onde é o sertão, né? Através das sub-regiões, vocês vão acompanhar. Essa parte aí, ó, de rosa, que pega a nossa região da Bahia até acima, lá no Nordeste. Essa região, gente, sofre muito com os problemas de seca, que deveriam ter mais um acesso, as pessoas deveriam ter mais acesso às políticas públicas para facilitar o acesso à água, a produção de alimentos, né, através das políticas públicas, mas ainda isso está em fase de andamento. Então, o regime de chuvas no sertão, dentre os aspectos representados pela região Nordeste, o que mais destaca é a seca, causada pela escassez de chuvas, proporcionando a pobreza e a fome. Aqui em nossa região, a gente não sofre muito disso, mas há vários pontos do Nordeste que ainda têm essa carência. Essa é a razão de muitas pessoas terem mudado daqui do Nordeste, indo para São Paulo em busca de condições de vida melhor, porque antigamente as condições de vida aqui eram muito sofridas, não tinham trabalho, não tinha outras formas de sobrevivência, sobreviviam da plantação do local, da água do local, e isso dificultava muito. Então, muitas pessoas da nossa família talvez pegaram aí esse tempo ruim, esse tempo sofrido que foi a nossa região. Mas hoje, por causa dos avanços tecnológicos, dos meios de comunicação e tantos outros, possibilitou que muitas famílias, né, sobrevive hoje com uma nova condição de vida melhor da que teve no passado. Mas ainda predomina esse tipo de carências. Nós, muitas vezes, que desconhecemos. A restrita presença de chuva, pouca chuva nessa área, é causada basicamente pela massa de ar aliado ao relevo. Esse muitas vezes impede que as massas de ar quentes e úmidas hajam sobre o local, causando chuvas. Muitas das chuvas que são escassas aqui são impedidas de chegar até nós por causa do relevo do Planalto da Borborema, que fica na região do Agreste. Esse planalto faz com que haja impedimento de chuvas aqui na nossa região. Esse Planalto da Borborema, gente, ele faz parte do relevo regional, que fazem parte da Chapada Diamantina e o Planalto da Borborema, como eu disse, localizado a leste, uma das principais causas da secura no sertão, já que o Planalto impede a chegada de chuvas à região, causando grandes estiagens, como também a bacia do rio Parnaíba, a oeste, e algumas elevações como as chapadas, planaltos, como citei a Chapada Diamantina. Então, esse relevo regional faz com que haja o impedimento de chuvas aqui na nossa região. Por isso que seria necessário as políticas públicas, projetos para que a nossa região não sofresse tanto com a falta de chuva. E tem anos que ocorre mais a presença de chuvas, como o ano passado. Esse ano está um pouco escasso as chuvas. E chove em pontos ali, aqui, ali está chovendo, aqui não está, mas é por causa do relevo existente que faz com que chova mais no pé do morro, e como tem que subir, a massa de ar tem que subir, ele vai perdendo força. À medida que vai perdendo força, vai chovendo nos pés dos morros. Isso faz com que ocorram chuvas orográficas. Então, a massa de ar que vem para cá, ela já está mais fraca.
carregado de chuva, né? Então, certas regiões aqui no Nordeste, certos municípios, pega Nordeste e um pouco do Sudeste, é uma região chamada de Polígono das Secas. É uma área que corresponde a 1.348 municípios que está inserida nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Essa região é chamada de Polígono das Secas porque há muito tempo, né, que o governo vem estudando essa região e denominou esse nome por causa da falta de água, baixa falta de água aqui na nossa região, né, por mais períodos longos do que curtos períodos. Esse aí é o mapa da região do Polígono das Secas. Se você observar direitinho, vai ver que pega um pouco da região sudeste, que é o norte de Minas. Então, espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quero que vocês respondam a atividade do livro de Geografia da página 170 e 171. E como a atividade é um pouco extensa, eu peço que vocês somente respondam, não precisa copiar. Até mais, um abraço, saudades!